ao Vitor Ferraz, né, e até fazer também uma pequena ponderação sobre o que ele falou. O Vitor Ferraz falou em uma de suas respostas que o elenco de 2021 é mais barato do que o elenco de 2020, ponto, né? Eu queria saber do Vitor, por exemplo, uma equipe que eu acho assim que o Bahia deveria se espelhar e talvez já se espelha, na minha opinião, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que todo ano você fala, esse time desmontou, acabou. Eu até cito os jogadores, né? Vendeu o Everton para o Palmeiras, vendeu o Lodge para o Atlético de Madrid, Bruno Guimarães para o Lyon da França, vendeu o Pablo para o São Paulo, vendeu o Léo Pereira para o Flamengo, vendeu o Rony para o Palmeiras, e todo ano você fala, esse time agora acabou. Aí os caras vão lá, o reserva do Renan Lodge é o Abner, um jogador muito jovem que veio da Ponte Preta e que já foi, inclusive, para as Olimpíadas, né, para representar o Brasil. Descobriu o Santos, que, para mim, é um dos melhores goleiros, é um dos goleiros mais seguros, na minha opinião, do país no momento, junto com o Everton. Então, o Atlético Paranaense ele vem fazendo isso ano a ano, ele consegue sempre vender muito bem. É muito difícil você tirar um jogador do Atlético Paranaense, é muito dura a negociação, e ao mesmo tempo eles têm um poder de reposição muito forte no interior de São Paulo, com equipes como Ponte Preta, Guarani, equipes medianas, eles conseguem encontrar esses jogadores. Então, como o Vitor disse que o elenco do Bahia desse ano é mais barato, porém eu vejo que é mais competitivo, porque aí eu queria que o torcedor entendesse um pouco. Primeiro tem a questão, como ele citou, da pandemia, que todos os clubes perderam receita, né? Mas nem sempre o jogador mais caro é o que vai dar retorno, né? Nem sempre o jogador mais caro é o que vai dar retorno. Exemplo disso é porque eu vejo esse time muito mais brigador, muito mais competitivo do que o do ano passado. Na minha opinião, esse time não vai brigar, né, e perigar pelo rebaixamento como perigou no ano passado, assim como o treinador. O torcedor também fica aqui cornetando o dado, mas dos três últimos do Bahia, minha opinião, Mano tem história, mas no Bahia, vamos puxar o recorde, no Bahia, Dado é disparado, na minha opinião, pelo conceito tático, pela forma de jogar, melhor do que os três. Não estou falando que Dado é maior do que Mano, gente. Não recorta e coloque e distorça. Estou falando no Bahia. O que foi feito no Bahia, para mim, Dado foi melhor do que os três. Mas voltemos, né? Então, o Bahia na Europa perguntou aqui se tem projeção de quando essa dívida vai ser zerada. Eu já respondo que nunca vai ser zerada, mas quando essa dívida vai ser bem administrada, porque dívida ninguém vai deixar de ter, porque isso é normal. Você, né? Hoje todo mundo trabalha a longo prazo, hoje é uma cultura dos clubes contratar o jogador por empréstimo para depois de um ano comprá-lo e ainda assim parcelado, é uma prática até dos clubes europeus. Mas, Vitor Ferraz, o Bahia tem hoje essa visão de achar mais Michael Douglas. Por que eu digo mais Michael Douglas? Porque são jogadores, por exemplo, Michael Douglas saiu mais barato do que o Oscar Ruiz. Se eu não tiver, me corrija se eu não estiver errado. E eu acho que Michael Douglas é um jogador que, se evoluir um pouquinho mais, é um jogador que vai ter mais mercado, na minha opinião. Minha opinião. Assim, pelo estilo de jogar, do que o Oscar Ruiz. Então, eu acho que o Bahia precisa encontrar por aí mais Michael Douglas, porque é um jogador que a gente vê que vai ainda, claro, não esse ano, mas ano que vem, a longo prazo, eu acho que é um jogador que tem potencial, física e técnica, na minha opinião. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão dessa habilidade de buscar jogadores não tão de grife, mas que desempenham até melhor. Por exemplo, o próprio Matheus Bahia, né? É um jogador que, para mim, é muito melhor do que o Capixaba, por exemplo. O pessoal pega no pé, mas é um jogador que eu vejo que tem potencial. E se vacilar, o Bahia perde esse jogador. Minha opinião. Queria que você falasse um pouco sobre tudo isso. Vamos lá. Eu acho, primeiro de tudo, que não existe fórmula pronta no futebol. Assim. É um clichê, mas para mim, uma verdade grande. Vamos lá, pegando assim dois casos. Gregory, um atleta que chegou ao Bahia ali com 22, 23 anos, nunca tinha jogado Série A, B ou C do Campeonato Brasileiro, tinha jogado no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Copa Paulista, ali pelo São Carlos, Santos, o time de aspirantes do Santos, e chegou em 2018, 17 ou 18, 2018, desconhecido, as pessoas não sabiam de quem se tratava, e rapidamente conseguiu alcançar a condição titular e se tornou, eu posso dizer, acredito que para muitos um ídolo do clube, né? Ao menos na nossa história recente. E saiu daqui vendido para os Estados Unidos com uma condição assim de contrato excelente.
Em compensação, de outro lado, nós temos o Gilberto, um atleta que passou por São Paulo, um atleta que jogou na Europa, que jogou nos Estados Unidos, e que nós conseguimos trazer num momento ali de oportunidade do mercado, assim como trouxemos um Rodriguinho, que vem desempenhando muito bem, né, desde a reta final ali do Campeonato Brasileiro do ano passado, e esse ano começou muito bem também, não à toa se tornou nosso capitão, que são peças fundamentais para o nosso elenco, né. Temos um Matheus Teixeira despontando como um grande talento, um Patrick da base. O que é que eu quero dizer com isso? Assim, reforçar, não há fórmula pronta, né? O que há é a necessidade de você ser muito cuidadoso, e mesmo assim você vai errar, né? Nós erramos diversas vezes ao longo desses 3 anos e meio aí que estamos à frente do clube, né? Veja, você fez uma comparação entre Capixaba e Bahia. Eu acho que o torcedor, se deixar um pouquinho a raiva de lado, vai concordar comigo que Capixaba, durante até aquela final em que houve uma falha ali da Copa do Nordeste, Capixaba era um dos 3 melhores atletas em desempenho na nossa equipe, né, do ano, a Copa do Nordeste de 2020, né, aquela falha ali no momento da final. Ele vinha desempenhando muito bem, né, de lá para cá, teve uma oscilação de performance, e o torcedor tem sido muito decisivo em relação a isso, né? Em contrapartida, Bahia aproveitou esse momento e conseguiu crescer, e ainda assim, volta e meia, a gente vê algumas críticas à Bahia, né? Um atleta jovem, formado na casa, que está se firmando, que tem evoluído bastante, mas que a gente vê algumas críticas também. Então, assim, não há uma forma pronta. Você fez uma referência importante ao Atlético Paranaense, que com certeza é um clube que a gente tem que se espelhar em relação a muitas coisas. Não a tudo, mas a muitas coisas. A gente tem que lembrar que o Atlético Paranaense faz esse trabalho há 25 anos. Né? O trabalho que a gente começou ali em setembro de 2013 com o processo da intervenção é um trabalho feito há 25 anos pelo Atlético Paranaense. Né? Eles foram campeões brasileiros em 2001. Eles têm um centro de treinamento que eu já tive a oportunidade de conhecer, que é excelente, assim. Hoje o nosso CT, eu acredito que tem a condição de competir de igual para igual com o deles, assim, em diversos aspectos. Mas eles fizeram isso há 15 anos atrás, né? A gente fez isso tem 2 anos. Eles têm um estádio dos melhores do Brasil, uma arena fantástica, né? O que é isso? Isso é gestão, isso é trabalho, é uma referência em diversos aspectos, né, de análise de desempenho, de utilização da ciência no futebol, né, então, assim, a gente se espera muito neles, inclusive em relação à prospecção de mercado, a forma de análise, né, mas isso tudo é um processo. O Atlético Paranaense não se constituiu no que é hoje da noite para o dia, repito, são 25 anos de trabalho, né, então, assim, as coisas vão se dando de maneira gradativa, né? A gente, eu estou no clube aí há 8 anos, já tenho uma experiência, uma vivência muito diferente daquela que eu tinha quando entrei no clube, né? E a gente vai aprendendo e vai aprimorando a forma da gente trabalhar. Mas erramos e vamos errar muito. Agora, eu concordo com você que, conceitualmente, o ideal é o quê? A gente ir ao mercado, identificar talentos ainda não lapidados, digamos assim, trabalhar para que esses atletas possam chegar numa condição de desempenho de alto nível, né? E, no momento adequado, fazer a venda desses jogadores, principalmente para mercados de primeira linha, como Europa, né? Então, assim, esse é o mundo ideal. Eu acho que o Bahia está caminhando para chegar nesse nível. Veja que nós temos feito rotineiramente transações importantes com o mercado europeu, com o mercado norte-americano, né, mercado asiático. Por quê? Porque a gente tem conseguido formar e a gente tem conseguido buscar no mercado atletas com projeção de crescimento, né? Mas até a gente chegar nesse patamar das vendas de algumas dezenas de milhões que a gente vê alguns clubes fazendo, embora a gente já tenha feito vendas aí na casa de 10, 15, até próximo de 20 milhões de reais, mas para que a gente possa superar os 30, os 40, os 50 milhões, como você falou, fazendo referência ao Atlético, o Flamengo tem feito algumas vendas nesse patamar também, é um processo, e eu acredito que a gente vai chegar lá sim.